Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso. Queridos, para que vocês entendam em que contexto Deus trouxe a Moisés os 10 mandamentos, foi logo após ter libertado aquele povo da escravidão no Egito. E no Egito, queridos, muitos deuses eram adorados e frequentemente esses deuses eram associados à imagem de escultura. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus vai trazer muitos alertas a respeito de imagens de escultura. Preste bem atenção, queridos, no alerta que Moisés traz àquele povo, para que eles não associassem Deus a nenhum tipo de imagem. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Queridos, o povo que Deus libertou do Egito, que tão frequentemente associava objetos aos deuses, foi alertado acerca disso, para que eles não fizessem nenhum tipo de imagem de escultura que representasse a Deus, pois quando ele falou com eles em Horebe, ninguém viu a aparência dele, queridos, pois Deus é Espírito. Da mesma forma, queridos, Deus, em toda a Bíblia, ele nos orienta acerca de imagens de escultura, pois por toda a Bíblia, esses objetos eram usados para adorarem deuses falsos, outros deuses, pois só existe um Deus, mas os povos usavam essas imagens para adorarem falsos deuses. E por toda a Bíblia, queridos, tanto nos profetas, os apóstolos, eles nunca usavam imagens de escultura para representar a Deus, ou a Jesus, ou qualquer coisa do tipo. Aqui o que eu estou trazendo por meio dessa mensagem, queridos, não é querendo confrontar ninguém, é simplesmente uma série sobre os 10 mandamentos. E o segundo mandamento é este: não podemos pular ele simplesmente por aquilo que aprendemos com alguém ou que determinada religião ensina. Devemos olhar para o que a Bíblia diz acerca disso, queridos. Não o que nos ensinaram. Isso aqui eu não aprendi com ninguém, não ouvi falar de ninguém. Eu estou lendo a Bíblia e isso é o que deve importar para nós, o que a Bíblia diz acerca disso. É por isso que devemos sempre ler a Bíblia, queridos. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Aqui o povo é exortado devido a terem se esquecido da lei de Deus, queridos. Da mesma forma, o segundo mandamento de Deus é esse, e não devemos nos esquecer disso. Aqui Deus ele traz um mandamento ao povo dele, que não faça imagem de escultura e não preste culto a elas. Então devemos nos atentar, queridos. Leia a sua Bíblia, Êxodo 20, e você verá que realmente está escrito isso. E é bom lembrar a cada um de vocês também que um ídolo não é simplesmente uma imagem de escultura. Tudo aquilo que nós adoramos e colocamos na frente de Deus, ele se torna um ídolo no nosso coração. Devemos vigiar acerca disso também, queridos. Só Jesus Cristo pode ser adorado por nós. A Bíblia diz que simplesmente, somente Ele é o mediador entre Deus e os homens. Mas, como este segundo mandamento fala acerca simplesmente da imagem, eu vou finalizar com uma passagem aqui que diz que essas imagens, elas não cheiram, não pode olhar, não pode ouvir, não podem sentir, e por isso não devem ser adoradas. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada.
Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que nele confiam. Olha só, queridos, este é mais um alerta de Deus acerca das imagens de escultura. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, nariz, mas não cheiram. E aqui diz que aqueles que fazem essas imagens e confiam nelas se tornam como elas, queridos. Então a gente tem que refletir muito acerca desta ordenança de Deus. E este é o segundo mandamento de Deus, queridos. Não podemos fazer nenhum tipo de imagem que lembre aquilo que está no céu ou na terra. Nem podemos adorá-la, nem podemos cultuá-la. Mais uma vez, a minha intenção aqui não é confrontar nenhum tipo de fé, mas trazer o que a Bíblia diz, pois muitos dizem muitas coisas, mas a Bíblia ela foi nos deixada para que possamos ver verdadeiramente o que Deus diz sobre elas. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por nos orientar mais uma vez por meio da sua palavra. Obrigado, Senhor, que nós não sejamos enganados, Pai. Não adoremos outros deuses falsos, pois só o Senhor é Deus e o Senhor nos ordena não fazer nenhum tipo de imagem, nem adorá-las, nem cultuá-las. Que possamos obedecer isso, Pai. Nos dê entendimento, coloque isso nos nossos corações, que adoremos somente o Senhor, o único Deus, por meio do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Aquele que, sendo Deus, se fez homem, veio para pagar o nosso preço na cruz. Obrigado por isso, meu Deus, por este grande amor e misericórdia, que cada um aqui creia no Teu Santo Filho e receba a vida eterna. Eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém.